E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula NET londrinense. Nós já estamos na nossa aula NET número 27 com a galera do sexto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um período de instabilidade na Grécia, onde atenienses de um lado, espartanos do outro entraram em uma grande guerra. E aí nós vamos ver os resultados dessa guerra, que ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. Nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês nas últimas aulas e também vamos explorar ali um pouquinho a documentação, né, que nós, historiadores, utilizamos para poder entender e conhecer um pouco melhor a história dos gregos. Já adianto, né, aquelas nossas fontes, todas aquelas nossas fontes estão presentes na história dos gregos. Certo? Então a gente tem literatura, a gente tem filosofia, a gente tem mitologia, a gente tem construções, a gente tem achados arqueológicos de todos os tipos, justamente para dar um embasamento teórico e quase que prático para os historiadores e também para os arqueólogos escreverem aí a história dos egípcios. Beleza? Então hoje a gente vai começar ali, encerrar essa unidade. Vou deixar os testes da página 149, se eu não me engano, para vocês fazerem, beleza? São ali 3 testezinhos tranquilo, mas só que daí lá no Google Sala de Aula eu deixo as instruções melhor para vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa aulinha, é nóis, uhul! Aqui ó, na página 144, tá? Do caderno Anglo, né? O nosso caderno Anglo 3, com os exercícios ali, já tem as respostas, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma coisa assim, não está conseguindo anotar direito rapidinho ali, dá pause no vídeo, né, anota a resposta, que depois vocês ficam com maior facilidade ali para fazer o exercício, beleza? O exercício número 1, ele fala assim, ó, leia o texto abaixo, no qual o historiador Reinaldo José Lopes comenta a cidade-estado de Esparta e os espartanos, né? Depois responda a questão. Então, esse historiador está falando ali algumas coisinhas sobre os espartanos. Ele fala o seguinte: aprendiam a falar só o essencial, daí a expressão laconismo, derivada da Lacônia, o vale fértil onde Esparta foi fundada. Seria mais fácil ouvir vozes de estátuas de pedra do que as daqueles rapazes, afirma Xenofonte, historiador, filósofo e general grego. Beleza? Aí a pergunta: quais razões explicam as características dos espartanos descritas no texto? Aqui é fácil, né, gente? Aquela questão da sociedade ser militarizada, tá? Então, eu coloquei ali a resposta para vocês, que tá lá assim, ó. A cidade-estado de Esparta era militarizada e sua elite, os esparciatas, se dedicava à preparação militar. Lembra lá, dos 7 aos 30 anos de idade, eles passavam por rigorosos treinamentos. Tá? Por essa razão, desenvolver a força física e a habilidade de lutar era considerado mais importante que a habilidade de conversação ou outras formas de expressão. Isso vai influenciar, inclusive, a política espartana. Por isso que em Esparta nós temos a oligarquia e não temos a democracia, que é o governo da cidade de Atenas. Então, Esparta, até por conta dessa questão da militarização, deles fazerem de propósito essa questão deles falarem pouco, tá? Fazia com que rumasse ali o governo deles para uma oligarquia, né? Só lembrando, oligos, poucos, arquia, né? Governo, então o governo de poucos, beleza? O exercício 2, vamos ali baixar, só lembrando, tá, gente? Professor, mas não deu tempo de anotar. Dá pause no vídeo, anota a resposta e aí continua ali, despausa o vídeo e dá sequência na correção, beleza? O exercício 2 fala assim: leia o fragmento abaixo do pensador grego Protágoras, tá? Não é o Pitágoras, sobre a cidade de Atenas, e depois responda as questões. Quando se trata de algo referente ao governo da cidade, quem se levanta para aconselhar a assembleia pode ser tanto um pedreiro, quanto um ferreiro, ou um sapateiro, mercador ou armador, rico ou pobre, de família nobre ou não, tá?
Protágoras, né, um filósofo aí da Grécia Antiga. E aí nós temos as duas perguntinhas, né? Perdão. As perguntas são o seguinte: podemos afirmar que o fragmento descreve a democracia em Atenas? Por quê? Então, o fragmento descreve sim a democracia em Atenas porque todos os cidadãos tinham vozes na ágora, né, que era a praça pública, e na eclésia, que era a Assembleia Geral, sendo cidadão. Para ser cidadão, só lembrando, você tinha que ser ateniense, homem, maior de 18 anos, com pai e mãe atenienses. Tá? Se você tivesse a sua mãe não sendo ateniense, você não era considerado cidadão, beleza? E como cidadãos, independentemente de suas posses, tanto ricos quanto pobres, podiam opinar sobre os destinos da cidade. Isso era a essência do regime democrático. E aí aqui a gente tem algumas outras características que a gente pode citar em relação a essa democracia. Para você ser eleito à eclésia, né, que era a Assembleia Geral, e ser um estratego, um magistrado, um conselheiro da bulé, ou um cara que participava dos julgamentos ali da justiça, você tinha que ser maior de 30 anos. Então, para você participar efetivamente ocupando um cargo político, você tinha que ter mais de 30 anos, beleza? Mas para opinar nas assembleias, você podia só ter 18 anos e ser pai e mãe, né, ateniense e ter nascido em Atenas, beleza? Então, só lembrando, dá pausa caso você queira, para ficar mais fácil aí a correção. A letra B fala assim: pelo fragmento que afirma que ricos e pobres podiam participar, podemos concluir que a cidadania em Atenas era irrestrita. Restrita é fechada, irrestrita é aberta, tá? Ela era 100% aberta só pelo fato de pobres e ricos participarem, né? Eu lembro que nas aulas ao vivo sobre Atenas, alguns alunos fizeram umas continhas ali, né? Nós tínhamos 40 mil cidadãos, uma cidade de 400 mil. Então, nós temos ali, num total, né, 360 mil pessoas que não eram cidadãs, que não podiam participar da democracia ateniense, enquanto 40 mil só podia participar dessas decisões. Tá? Então, é bem complexo essa questão. E aí, o ângulo, né? A resposta aí da B ficaria assim, hein? Embora pobres e ricos pudessem ser cidadãos, eles precisavam ser homens livres, nascidos em Atenas. Isso excluía estrangeiros, escravizados e mulheres. Portanto, a cidadania não era irrestrita, ou seja, todos eram cidadãos? Não. Então, nós temos que relembrar isso aí, que nem todos eram cidadãos e por isso a cidadania de Atenas não era irrestrita, e sim ela era restrita, fechada a apenas um grupo, beleza? Então, só lembrando, dá pause lá para você anotar a sua respostinha, para a gente dar sequência aí na nossa aula, o vídeo não ficar muito longo, beleza? Bora lá então falar da Guerra do Peloponeso. Ali na página 145, o Ângulo traz esse texto falando ali, ó, gregos contra gregos. Por que o Ângulo já traz logo de cara, essa questão ali do gregos contra gregos? Porque a Guerra do Peloponeso foi um conflito generalizado entre as principais cidades-estados gregas, né? Tanto Esparta quanto Atenas, elas tinham um domínio sobre as outras cidades-estados. Então, algumas se aliaram a Atenas, outras se aliaram a Esparta, e obviamente o resultado não foi lá muita coisa boa, né? Como toda boa guerra. Então, além de Esparta e Atenas, havia uma centena de outras cidades-estados. Nós não podemos esquecer disso, tá? Muitas com características democráticas, como Atenas, e muitas com características militarizadas, como de Esparta. E aí, cada uma delas se desenvolveu de formas diferentes também, né? Sempre respeitando essa ideia de democracia ou de oligarquia, ok? Algumas eram parecidas com Esparta, oligárquicas e agrárias, outras como a de Atenas, democráticas e comerciais. E aí, olha que interessante, né? Com o passar do tempo, essas duas polis é o plural, tá? De polis. E polis, essa é uma cidade, seria uma cidade-estado, que parecia nosso país. Então tá ali, ó.
adquiriram supremacia sobre as outras, se enfrentando numa guerra para controle do mundo grego, tá? Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. Ela ocorreu entre esses anos aqui, ó, 431 e 404 a.C., e ela foi vencida por Esparta. Nada de novo na Guerra do Peloponeso, justamente porque os espartanos, apesar de menor número, eles tinham uma preparação muito maior, muito melhor, né? E assim, o ângulo já coloca logo de cara, embora eles saíram vencedores, essa guerra não foi boa, tá? Por quê? Porque enfraqueceu a Grécia como um todo. E aí a gente já vai ver no mapa que, ao se enfraquecer, a Grécia vai sofrer muito, mas muito mesmo, beleza? Perdão. Então, quando eles se enfraquecem ali, né, ó, a guerra do Peloponeso enfraqueceu toda a Grécia, tá? E permitiu que os macedônios vindo do norte, né, invadissem a região e submetessem os gregos ao seu domínio em 338 anos antes de Cristo, tá? Esse cara aqui, ó, Alexandre Magno, ou ele, como ele ficou conhecido como Alexandre o Grande, ele, quando conheceu a cultura grega, ele valorizou tanto que ele não fez o padrão, tá, das guerras daquela época, que quando você vencia o seu adversário, você escravizava a sua população, né, a população da cidade. Então eles mantiveram os gregos com o mesmo estilo de vida que eles possuíram, né, que eles possuíam até então, e aí eles passaram a valorizar essa cultura que ficou conhecida como cultura helenística, tá? Então, embora dominando ali toda a Grécia, os macedônios logo se tornaram admiradores de sua cultura, tá? Da cultura grega, e passaram a preservá-la e divulgá-la em outras áreas do seu império, tá? Então, como que essa cultura grega chegou até a gente aqui no Brasil em 2020? Graças a essa valorização que os macedônios deram a ela. Caso contrário, se os macedônios não tivessem valorizado essa cultura, muito dificilmente a gente teria conhecido o conceito de democracia. Muito dificilmente nós saberíamos da existência da Grécia como ela é, tá? E muito dificilmente a gente também entenderia esse conceito aí, e provavelmente a gente desenvolveria outros governos, né? Ali na Europa e tudo mais, haveria o desenvolvimento de outros tipos de governo, certo? E aí, só para a gente observar aqui, eu vou até dar um zoomzinho. Deixa eu diminuir 10% ali. Deixa eu diminuir mais 10%. Deixa eu diminuir, acho que agora dá. Não, precisa diminuir mais 10%. De 10 em 10. Vamos botar aqui 210. Aí, isso, garotinho. Então, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. O tamanho do império do Alexandre o Grande. Só para vocês localizarem, eu vou até colocar aqui, ó, uma corzinha diferente aqui, ó, esse roxinho. Ó, a Macedônia tá aqui, beleza? Macedônia tá aqui. 334 anos antes de Cristo, beleza? Deixa eu trocar de cor aqui. Pegar o azulzinho. Ó, Esparta e Atenas estão aqui embaixo. Tá? Vou colocar aqui. Esparta e Atenas estão em azulzinho aqui embaixo. Se a gente observar, né, no período ali, no itinerário que o ângulo está mostrando para a gente, né, aqui, ó, nas setinhas, nós vamos ver onde ocorreram as batalhas, os cercos e onde ocorreram esses estados vassalos, ou seja, onde eles transformaram o seu reino em um reino dominado pelos macedônios, né, pelo Alexandre. Então, olha que interessante. Ele saiu ali de Pela, né, depois de ter conquistado Esparta e Atenas,
porque eles já eram, né, 334 a.C., eles já tinham conquistado ali. E eles vão vir aqui, ó. Vem aqui na tal da Mísia, desce, 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 sobe, sobe, sobe. Chega lá no Egito, gente. Olha que interessante. Chega lá no Egito. Sobe, vai Armênia, Mesopotâmia, Babilônia, né? A Pérsia. Chega aqui, ó, na Alexandria, né? E vai se espalhando por toda praticamente a Ásia, né? Toda a Ásia, o Oriente Médio, né? Que nós chamamos hoje ali, Irã, Iraque e tudo mais. Dizem que o Alexandre o Grande ele tenha morrido em uma batalha na Índia contra uma manada de elefantes. Ele diz que viu a manada de elefantes, ele olhou para ela e falou assim: vamos matá-los todos, essas feras mitológicas, porque ele nunca tinha visto os elefantes e aí acabou entrando em conflito com esses elefantes e obviamente, uma manada de elefante, quando estoura, dizem que é uma das piores cenas. E ele acaba perdendo essa batalha, morre ali, mas o seu reino, né, a sua característica já tinha se expandido por toda essa região aí. Beleza? Bele, 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 bele? Ou não bele? Aqui tem essa atividade número 1, tá, gente? Então vocês vão fazer essa atividade número 1 aqui, ó. Vocês vão fazer a atividade número 1, beleza? Tá? Durante a aula. Então, pausa o vídeo, faz o exercício. Depois, nas próximas aulas, eu vou fazer a correção, beleza? Faz ali a atividade, eu vou ali dar sequência, então, no nosso material. Isso aqui é só fazer uns comentários, tá? Sobre algumas questões. Então, como que a gente chegou a conhecer o passado dos gregos? Gente, coisa básica. Quais são os tipos de documento? Eu tenho documento material, eu tenho documento escrito, eu tenho documento oral, eu tenho o documento visual, eu tenho documento imaterial e eu tenho documentos sonoros, né? São 6 os tipos de documentação que nós temos. Óbvio que documentos sonoros não chegaram para a gente, né? Não tem como a gente... Eles não haviam inventado ainda formas de preservação do som lá na Grécia. Mas a gente tem ali os 3 principais documentos, né? O escrito, o material e o imagético, né? Os documentos visuais. Então eu tenho ali, ó, mitos, vestígios, materiais, arte, história, escrita. Então, tudo isso aqui é fundamental, tá? Por exemplo, esse mapa aqui é o primeiro mapa mundi que já foi feito, tá? Primeiro mapa mundi da história. Então, esse mapa mundi, obviamente, ele vai ter uma importância muito grande. Além disso, nós temos os primeiros relatos históricos. Ó. O ângulo mostra para a gente aqui com um cara chamado Heródoto. Ele vai se preocupar em coletar evidências materiais e orais para fundamentar a sua narrativa histórica, tá? Assim como eu faço. Por isso ele é chamado do pai da história. Então esse cara aqui, ele é responsável por contar, por exemplo, a história da Guerra de Troia. Ele é responsável por contar a história da Guerra do Peloponeso, entre outras guerras ali. Tá, professor, ele não viveu durante o período da Guerra do Peloponeso, tá? Mas ele vai se preocupar ali em fazer escola. Depois do Heródoto, nós vamos ter uma centena de outros filósofos e historiadores na Grécia, tá? Além desses, a gente tem vários arqueólogos que recuperaram aqui, ó, informações e criaram relatos sobre as experiências e o modo de vida dos antigos gregos, tá? Simples. Documento escrito, eu leio. Vestígio material, eu observo aquele objeto, né? Eu identifico, faço ali a leitura dele e tudo mais, certo? Mitologia. Gente, assim como todos os povos que nós estudamos, o grego também produziu mitologia. Eles eram, né, politeístas. E essas mitologias, elas sempre buscavam explicar alguma coisa dentro da sociedade. Então, só lembrando, o mito é uma história, uma narrativa com fatos, muitas vezes sobrenaturais, que acontecem em alguma região para explicar alguma coisa.
né? Então, a mitologia ela é muito importante aí para os gregos num primeiro momento. Depois, a religiosidade grega ela deixa ali de ter uma importância e eles passam a valorizar extremamente a razão. E valorizando a razão, eles deixam a mitologia um pouco ali de lado, tá? Por exemplo, eles acreditavam que eles descendiam de Heleno, filhos de Deucalião e Pirra, que foi um casal que foi salvo de um dilúvio provocado por Zeus, tá? O maior deus grego. Como punição a essa maldade dos seres humanos. O casal se salvou porque era justo, né? Na nossa Bíblia nós temos algumas histórias, ou uma história específica muito parecida com essa, certo? E aí, portanto, os gregos se acreditavam. Por isso que eles eram chamados de helenos, tá? Inclusive, a Grécia, na realidade, o nome Grécia não é o certo. O nome da Grécia é Hellas. É Hellas, tá? Esse Hellas é uma tradução vinda dos helenos ali, né? Por conta dessa descendência que eles têm desse heleno, que é o primeiro grego que a história contou, a história narrou. Beleza? Aqui a gente tem uma ilustração de Zeus, né? Ali com as ninfas e tudo mais. E nós temos os vestígios materiais. Gente, vestígio material, só lembrando, tudo aquilo que possui um lugar no espaço, tem matéria. Se eu consigo pegar, tocar. Ui, quase que rebentou a garrafa, quase que molhou meu computador, gente. Quase que acontece um acidente ao vivo e a cores. Mas se ocupa um lugar no espaço, então quer dizer que eu posso considerar isso aqui como um vestígio material. Então nós temos cidades, nós temos acrópolis, nós temos necrópolis, nós temos templos, nós temos casas, nós temos bairros inteiros ainda preservados na Grécia, tá? Então é simples, é onde eles habitavam. Aí nós temos ferramentas, armas, enfeites, utensílios domésticos, outros objetos que os arqueólogos encontravam e eles não sabiam determinar ainda exatamente para que servia e assim vai. Máscara, vocês vão ver aqui, ó, na próxima página, ó. Aqui tem uma ânfora. Isso aqui é um casamento, gente. Vocês vão ler ali a legenda. Isso aqui é a descrição de um casamento. Nós temos os noivos aqui, ó. Nós temos a mãe da noiva esperando dentro da casa. Nós temos os convidados aqui sendo carregados, tá? Todos eles carregando tochas, ou os noivos carregando tochas, justamente porque eles consideravam a luz do conhecimento e tudo mais. Nós temos, ó, a armadura, né? Uma armadura de um soldado grego, provavelmente espartano. Nós temos as máscaras que eram utilizadas na dramaturgia, no teatro. Eles faziam comédia, eles adoravam fazer comédias e dramas e afins. E por fim nós temos a escrita. A escrita dos gregos para a gente é fundamental justamente porque a nossa escrita, o nosso pensamento é derivado, tá, do alfabeto grego. Então, olha lá. Após desenvolver o seu alfabeto, os gregos produziram cartas, livros, peças de teatro, etc. Esses textos nos permitiram conhecer o que pensavam, como entendiam o mundo e como se relacionavam entre si com outros povos. E, né, a letra alfa, beta e assim por diante do alfabeto grego está presente na nossa língua portuguesa. E aí, por último, tem os testes aqui, ó, testes 1, 2, 3 da página 149. Entra lá, faz os testes, depois a gente corrige, beleza? Fico por aqui. Beijos, queijos, caranguejos, azulejos. Até a próxima aula, galerinha. Falou, valeu, uhul!